Então, pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa segunda noite da aula do minicurso do Jelic de maio, Teatros Negros, Dramaturgia e Políticas Pretas. Eu sou Alice, sou bolsista de extensão do Jelic, que é o grupo de estudos de literatura e cinema da Universidade Federal do Oeste do Pará. Preciso novamente vocês acompanharem a gente nas redes. Nós estamos no Instagram com @gelic_fopa. A gente também está no YouTube. Inclusive, essa aula está sendo gravada e vai ser utilizada lá no YouTube. No canal Gelic, @gelic_fopa. Nós também temos um canal no Spotify. Você pode ouvir nossa playlist e também acompanhar os episódios dos outros minicursos que nós já tivemos via Spotify. Pode acompanhar a gente lá, Gelic UFOP. E também o e-mail, que é de contatos aí com a gente, pelo e-mail gelic.projeto.fopa@gmail.com. Nesse e-mail você pode sugerir temas para próximos minicursos, também pode conversar, tirar suas dúvidas sobre qualquer questão aqui a respeito dos minicursos, a respeito do projeto, tá bom? É isso. Meu outro aviso é para vocês também seguirem o grupo de estudo das meninas, que elas fazem parte, que é o Drama Insurgências, no Instagram. E eles são um grupo novo lá no Instagram, então acompanha que vai ter muita novidade, coisas muito legais. Já aproveita e segue eles também, se você ainda não seguiu. Relembrando aqui nossas professoras, né? Eu sou Alice Pereira, essa aqui, e eu vou estar aqui mais com um papel de mediação mesmo, e para organizar coisas, em questão de gerência mesmo de sala, essas coisas. E as meninas vieram para dar a aula em si, para falar de alguns assuntos, para puxar algumas conversas com a gente. Nós temos a Karina Vasconcelos, que é mestranda em letras do PPGL UFOPA, que é o nosso programa de pós-graduação aqui da UFOPA, em letras. Também temos a Emela Moura, que é mestranda em letras, também pelo PPGL UFOPA. Que para relembrar o que a gente falou na aula passada e o que a gente vai falar nessa aula. Na aula 1, que foi no dia 21, a gente falou de Abdias e o Teatro do Sagrado. Conversamos sobre o Teatro Experimental do Negro, Identidade Negra e Encarceramento, Políticas do Sagrado. Hoje, na aula 2, dia 28/5, a gente vai falar sobre Oiá e o Teatro das Mulheres, a dramaturgia de Johnny Carlos, encarceramento em massa e necropolítica, e mulheres e políticas pretas. Alguns avisos importantes para essa aula. Primeiro, já mencionei aqui, a aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube, Gelic UFOPA. Participação. Se você quiser fazer alguma contribuição durante a aula, fique à vontade. A gente pede, se você tiver alguma coisa, você guarde isso para o final da aula, para a gente conseguir conversar melhor e para não cortar a linha de pensamento, mas fique à vontade, você pode usar a ferramenta de levantar a mão quando quiser falar alguma coisa no microfone, e também pode escrever no chat, que vai ser lido, tudo que for escrito no chat, a gente vai ler, se for a respeito da aula, e comentar no final, tá bom? Também, outro aviso super importante é sobre a lista de frequência. Então, não esqueça de assinar a lista de frequência. Se você não assinar, você não consegue o seu certificado, ela é super importante, e ela é enviada no chat ao final da aula. E, como eu disse, o nome ele precisa constar nas duas listas de frequência para a emissão do certificado, da aula 1 e na aula de hoje. Deixa eu só aceitar aqui, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Não, não é. Foi engano. Continua. Eu acho que agora é com vocês, meninas. Fiquem à vontade. Boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos retomar a nossa aula, né? A aula passada, como a Alice já falou, falamos sobre o teatro, né? A construção desse teatro negro no Brasil através da Abdias Nascimento, e mais especificamente falamos da peça Sortilégio. E agora, o título da nossa aula é Oiá e o Teatro das Mulheres. E aí vocês veem a fotinha do rosto da Johnny Carlos, que é a dramaturga a qual nós vamos falar um pouco sobre a peça dela. Pode passar, Alice. Então, quem é a Johnny Carlos, primeiramente? Vocês estão vendo aí uma foto da Johnny Carlos quando ela ganhou o prêmio Shell, essa foto do Instagram dela. A Johnny, ela é uma multiartista, atriz, dramaturga, roteirista, curadora e mãe.
Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas o percurso formativo dela profissional se deu em São Paulo. Ela fez a escola SP de teatro. Tem mais de 25 peças apresentadas tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E a peça que nós vamos falar em especial é a peça Cárcere, ou Porque Mulheres Viram Búfalos, que é uma peça que já foi muito premiada, foi premiada com o prêmio APCA de Dramaturgia, prêmio Leda Martins de Ancestralidade, o prêmio Shell, que é esse que vocês estão vendo. E é uma peça muito recente, tá? Pode passar. A Dione... aqui. A dramaturgia de Dione Carlos, já que eu estou acompanhando aqui também. Cárcere ou Porque Mulheres Viram Búfalos. Essa peça é uma peça muito recente, como eu falei, ela foi escrita durante a pandemia. Ela foi encenada em 2022, pela primeira vez ela esteve rodando em 2022. Esse livro, ele é muito recente, ele saiu em meados de 2024. Então, é por isso que vocês não receberam ele na íntegra, vocês receberam parte, para não ser injusta também com a dramaturga. Ele está em vendas aí pelo Brasil. E vários temas podem ser encontrados na peça. Entre eles, os que a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre a política do encarceramento, resistência feminina e a política do sagrado. A Leda Maria Martins, ela fala que a dramaturgia da Johnny Carlos é uma dramaturgia do afeto. Então, é muito interessante, porque ela traz uma vivência, né? Ela traz o que ela traz a escrevivência da Conceição Evaristo, né? É a vivência dela colocada ali, e vivência não só dela, pessoal, individual, mas do grupo ao qual ela está inserida. É uma mulher negra, uma mulher do axé, e que traz toda essa ancestralidade para dentro da sua dramaturgia, utilizando também da sua formação de teatro, que ela tem uma formação sólida de teatro, e ela alia a sua ancestralidade para puxar essa voz da negritude latente no nosso país. Alice, pode passar, meu amor. Cárcere ou Porque Mulheres Viram Búfalos. Alguns dos personagens dessa dramaturgia. Vou falar apenas do personagem do núcleo familiar, mas existem outros personagens, tá? Que vocês até vão encontrar alguns ao decorrer dessa aula. Maria das Dores e Maria dos Prazeres. Irmãs gêmeas que são atravessadas por histórias de encarceramento desde a infância. Elas tiveram um pai encarcerado quando eram crianças. Já na vida adulta, Maria dos Prazeres teve o companheiro encarcerado. E, no momento da peça, o filho de Maria das Dores se encontra em cárcere, que é o Gabriel. Gabriel é um jovem negro periférico e que está encarcerado injustamente, acusado de roubo. Temos Olga. Olga, ela é a filha da Maria dos Prazeres. Ela não aparece de fato, mas ela está ali o tempo todo. Ela é uma criança muito apegada a Gabriel e ela é Oiá Menina, ela representa Oiá Menina. E temos Mocinha nesse núcleo familiar. Mocinha é a filhada de Maria dos Prazeres, é como se fosse uma filha, uma sobrinha muito próxima que está ali. Não dá de entender se ela mora com uma delas, mas ao mesmo tempo deixa entender. Então, esse é um núcleo familiar que sofre e é atravessada por gerações de encarceramento. Pode passar, Alice. Encarceramento e racismo. Nós já falamos um pouco disso na aula anterior. O racismo ele vai ficar muito evidente nessa peça, então eu não vou ficar batendo nessa tecla de falar, isso é racismo, porque ele é muito evidente. O encarceramento também, e a gente viu na aula passada que existiram muitas políticas no nosso país para encarcerar especificamente, tirar da sociedade pessoas negras, afro-brasileiras,
Vimos lá a lei da vadiagem, depois vimos a lei que proibia o culto de religião ou espiritualidade de matriz africana, que foi até recentemente, 1991, foi um dia desse. Então, não vou voltar nisso, mas vocês conseguem entender, vocês já tiveram um panorama disso aqui. E essa política do encarceramento, ela vem como um instrumento da necropolítica, que também nós falamos um pouco na aula passada. A necropolítica é um termo que está no ensaio do Mbembe, que é um filósofo sul-africano, e ela fala que a necropolítica revela relações sociais marcadas pela subordinação da vida ao poder da morte. Então, a necropolítica, ela atua da seguinte forma, nós não vamos falar especificamente, mas só para entender. Existe um poder maior e existe subordinados. Ela atua, esse poder atua sobre a vida dessas pessoas que são subordinadas. E todos nós, em algum momento, estamos sobre a subordinação de um poder maior. E ele pode se apresentar em vários lugares e de várias formas. Essa subordinação da vida e da morte reconfigura a resistência, o sacrifício e o terror. O centro da existência não é mais a vida, mas o poder soberano que decide quem vive, quem morre, quem sobrevive e como os indivíduos sobrevivem exercendo controle sobre esses corpos. Então, essa necropolítica ela vai decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai sobreviver e como essas pessoas que sobrevivem vão sobreviver porque elas, de alguma forma, são úteis a esse poder. Pode passar, Alice. E aí a gente vem perguntando, e como que isso se apresenta na peça? A estética da peça, ela não se separa. Não são duas coisas separadas, tá? A questão social, da necropolítica, do necropoder e tudo mais, e a peça. Não. Esse domínio, essa submissão, elas se entrelaçam com a peça. Logo no prólogo que vocês receberam, não sei se vocês chegaram a ler o prólogo, vocês também receberam o link de um vídeo. Tem o seguinte texto. Corpos formam um navio em alto mar. No centro da embarcação, uma menina é protegida, escondida pelos corpos que a cercam. Vozes humanas emitem sons de lamentos e murmúrios. Brados de guerras imitam animais. Os corpos cantam, dançam e formam um bando. Todas as vozes singulares desta narrativa nascem do coletivo. A gente consegue perceber que a Johnny Carlos ela volta num tempo cronológico da história para representar essa travessia, os navios negreiros. Ela usa do termo que a gente não vai explicar aqui, que é o termo coral, o bando formando essas vozes coletivas dessas pessoas que vierem de diáspora para o Brasil. E no centro eles já trazem ali algo protegido, que é a menina, e nós vamos falar dela mais adiante. E aí uma voz de mulher sai de dentro do bando, como parte do bando, para falar o seguinte: dizem que a gente vira carneiro depois de cruzar a linha do mar. Nos levam daqui para nos transformar em bicho lá. Em bicho lá. O que quer dizer? A necropolítica tirando a pessoa daqui e definindo como que ela vai viver no outro lugar. E junto da peça. E nos sacrificam, e nos devoram, e nos servem em banquetes repletos de fantasmas. Pessoas sem corpos, mas que não chegam a ser assombração. Apenas não conseguem morrer, né? Lhe tirado até o direito da morte, porque são pessoas úteis. E aí eu quero que vocês pensem que lá na frente também a gente vai voltar nesse termo. Virar carneiro e sacrifício, tá bom? Pode passar, Alice. Dentre os muitos personagens da peça, além do núcleo familiar, destaco aqui o anjo. O anjo, quem era ele? Ele é o mais velho e o mais respeitado lá dentro daquele espaço. É uma personagem que acolhe Gabriel quando Gabriel chega lá. Ele sabe que Gabriel é um menino inocente. E a história dele é a seguinte: olha, eu estou te acolhendo,
porque quando eu cheguei aqui, novo como tu eras, porém ele deixa claro que ele não era inocente como Gabriel é. Quem estavas aqui era teu avô, e o teu avô me acolheu. Então eu tenho uma dívida. Eu vi a tua mãe criança, eu vi a tua tia, eu vi a tua avó. E aqui, e ele começa a ditar as regras. Tu pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele fala o seguinte: sou o anjo que leva embora quem desobedece às regras, ou seja, ele deixa claro que tem regras, e aqui ele estava dizendo que ninguém vai mexer com o Gabriel, porque ninguém tem ordem para mexer com o Gabriel. Pego o cabra e faço ele sangrar como boi, cabrito e ovelha. E novamente a gente vê a animalização das pessoas. E aí, a necropolítica, ela nos mostra as duas coisas. A gente falou que a necropolítica tem um poder e tem os subordinados. Mas o anjo, dentro daquele espaço de encarceramento, ele é o braço da facção. Ele é o mais velho, o mais respeitado, porque a facção que está aqui fora o cobre e lhe dá esse poder. Então, ele também tem um poder sobre os corpos que estão dentro daquele lugar. E aqui nós conseguimos ver dois poderes. Um poder legítimo, que é o Estado. Gabriel foi preso, tem leis que o cobrem. Gabriel foi preso, está dentro do cárcere, a prisão é gerida pelo Estado. E nós temos um outro poder, que está dentro desse poder, que é a facção, o crime organizado. E Gabriel aqui, ele se mostra subordinado tanto à facção, tanto ao Estado quanto à facção. E isso também constrói a personalidade do Gabriel. Por exemplo, após essa conversa com o anjo começa a fazer perguntas para Gabriel. E todas as perguntas, Gabriel baixa a cabeça, olha para o chão e responde sim, senhor, repetidamente. E aqui a Johnny Carlos usa também um recurso da sua formação de dramaturgia, né? Ela usa essa repetição, que é repetição-variação de Sarrazak. Então, quem é da dramaturgia do teatro aqui conhece, e quem é da letras e não é da dramaturgia ainda vai conhecer. Ele vem repetindo várias vezes, sim, senhor, por 15 vezes, como está escrito aí, e na 16ª vez, ele não reconhece aquela pergunta, é a única vez que ele levanta o rosto, fala não, senhor, e baixa novamente. E a segunda cena, ela se fecha para dar continuidade. Então, aqui a gente vê também claramente a necropolítica atuando dentro da peça e se camuflando dentro da peça. Pode passar, Alice. A queda do poder e o caos. A gente vê que assim como nas dramaturgias contemporâneas, de forma geral, a peça ela já começa com uma catástrofe. Ela já começa com Gabriel preso. Com Gabriel, já aconteceu isso com o Gabriel. Mas antes dessa catástrofe, também aconteceram outras. Elas já passaram por prisões desde a infância. E aí, essa catástrofe existe, elas estão ali, e vem uma cadeia de caos, cadeia de ações pequenas que vão se transformando em algo maior. Sarrazak, ele chama isso de o drama da vida, que é esses pequenos caos que estamos vivendo. E o que acontece nesse momento? O Detento 1, que é um outro personagem que aparece em um determinado momento apenas, ele traz o anúncio da morte do anjo. O anjo morreu, mataram o anjo. Opa, teve uma quebra do poder. O anjo era o sinônimo de poder naquele lugar. O sinônimo ele era a presença da facção naquele lugar. Ele era quem colocava as regras e quem fazia com que elas se cumprissem. Mas aí ele morre, mataram ele. Há uma quebra de poder. E detalhe, era ele quem protegia Gabriel até então. Mataram o anjo. O que pode acontecer, né? E aí guarda essa informação que lá a gente volta também nela, na sequência da escrita. Pode passar, Alice. Outra forma da gente encontrar a necropolítica dentro da peça
é na cena 7. Na cena 7, a gente apresenta mais dois personagens que também só aparecem aqui. Os personagens que não são do núcleo familiar, eles não são constantes. O anjo ainda aparece ali umas 2, 3 vezes, mas os personagens eles não são constantes. Eles aparecem em determinado momento. Essa cena 7, ela deveria ser o início. Ela explica como Gabriel foi preso. E aí nós temos o policial, que é o cara que prende Gabriel apenas pelas suas impressões, Gabriel, que vocês já conhecem, e Jó, que é a pessoa que fala que foi roubado e aponta Gabriel como esse ladrão. E a cena 7 é um pouco longa e eu separei alguns trechos. No momento da abordagem, ele teve uma atitude muito suspeita. Ele alega que depois da aula estava indo em direção à comunidade onde mora com a mãe. Cá entre nós, quem é que cai nesse papo? Eu sei identificar um criminoso quando vejo um. E esse aí eu não tenho dúvida. Então, você já percebe que o policial já está fazendo um juízo de valor. E aí, como eu disse, a gente não precisa apontar traços do racismo, mas aqui a gente vê muito nitidamente. Ele já está fazendo um juízo de valor. Ele chegou na cena e já definiu que Gabriel não era inocente. Nessa mesma comunidade, infelizmente, um dos nossos foi covardemente assassinado. E aí ele conta como foi. Imagina a mãe dele ver seu filho sendo desenterrado de um aterro sanitário, brutalmente assassinado por esses bandidos. Ou seja, Gabriel, eu não me engano, e ele mora na comunidade. Na comunidade só tem bandido, traçando um perfil do que ele considera como bandido. E aí, mais na frente, ainda na cena 7, Jó, eu quis matar aquele, grita as palavras completamente mudo, é possível entendê-las, mas não ouvir. E aí, Jó não tem esse nome por acaso, tá? Jó, ele é descrito anteriormente como cristão, evangélico, trabalhador. Então, esse nome Jó é para ligar essa relação bíblica, né? Pode passar, Alice. E aí vem a fala do Gabriel. Já chegaram esculachando, dando tapa com revólver na minha cara. Ergui as mãos. Já nem era mais mãos ao alto. Eu estava pedindo aos céus por misericórdia. Um deles, um policial, me falou para ficar calmo e obedecer. Daí eu vi a tatuagem dele com a espada, com a palavra Ogum escrita. Daí eu me botei no chão e segurei o choro. Porque aquele cara era mais parecido comigo do que meu professor de desenho. Só fazendo um parênteses, Gabriel, ele foi preso, a gente falou na cena anterior, quando ele estava voltando da escola, né? É uma escola de desenho que ele fazia aula de desenho porque ele queria ser designer. Aquele cara era mais parecido comigo que meu professor, porque ele estava lá me prendendo, mas também estava preso naquela farda. Enquanto o outro me esculachava, depois eu vi o homem que me acusou pelo Facebook. Ou seja, esse homem viu uma foto do Gabriel no Facebook, uma foto do menino preto, favelado, e disse assim, ó, é ele. Ele era pobre como eu, ele tinha família como eu, ele tinha uma religião como eu, ele tinha fé como eu. E aqui a gente vê de novo essa repetição que a Dione usa muitas vezes nessa dramaturgia dela. E a gente vê a necropolítica também separando os iguais. Aqui os três homens acabam sendo iguais, mas também muito diferentes. O primeiro tinha uma fé, e que provavelmente era a mesma fé do Gabriel, porque Gabriel, quando a gente fala do sagrado, vocês veem que a família dele vem dessa espiritualidade de matriz africana, e o homem tinha uma espada de Ogum e o nome Ogum. Então, eles vêm da mesma fé. Provavelmente eles vêm de uma origem muito parecida. Jó também tem uma fé. Provavelmente o policial tem família, Gabriel tem família, Jó tem família.
E eles são, e Joe é pobre, Gabriel é pobre, provavelmente, e o policial também não é um homem rico, né? Então, eles têm muitas coisas em comuns, mas que essa política os separa para que eles não estejam em comunidade unidos por algo maior, tá? E aí, antes da Alice passar, já introduzindo, a família ela vive nesse caos o tempo todo. E a única forma que elas têm de sobreviver e de resistir a esse caos é com o que a gente vai continuar. Pode passar, Alice. A única forma que elas têm de se fortalecer entre uma a outra é por meio da fé. E aqui a gente tem chamado de política do sagrado. Dentro do nosso grupo de estudo, a gente tem chamado essa relação com a fé e com a espiritualidade de política do sagrado. Oiá, passado, presente e futuro. No prólogo que a gente já leu, eu falei, guarda essa informação. E aí está aqui em amarelo. No centro da embarcação, uma menina é protegida, escondida pelos corpos que a cercam. E aí a gente já sabe que Olga é Oiá menina. Oiá é Yansan. Vou até falar no próximo slide daqui a pouco. Ela já vinha protegida, ela vem de África, nessa diáspora, trazida pelas pessoas para cuidar dos seus aqui do outro lado, como falava a voz da mulher. Então, esse sagrado ele já estava em África e ele atravessou o oceano e aqui chegou no passado para sustentar essas mulheres durante sua vida, no presente, e também com uma esperança de futuro. Pode passar, Alice. Símbolos do sagrado em cena. Os símbolos do sagrado que nós encontramos nas cenas, e eles acabam fazendo parte da estética. A estética da peça toda, ela está em volta do sagrado. No visual, no descritivo, nas falas e nas personagens. A personalidade das personagens está muito atrelada a esse sagrado. E vamos ver esses símbolos. O bando, ainda no prólogo, cantam repetindo as palavras Oiá e a saudação Eparrei. Oiá é o orixá Yansan. Yansan é mãe, né, das meninas, das duas mulheres, na verdade, e da menina também, porque ela é mãe de Olga. Elas são filhas do orixá Yansan. Elas se mostram o tempo todo vestidas de vermelho. Há também símbolos como a espada de Yansan durante a cena, em algumas fotos a gente consegue encontrar. E elas têm essa personalidade de mãe cuidadora, elas têm essa personalidade de pessoas fortes, essa personalidade que é a ventania de Yansan, mas é forte também. Então, a estética da peça também passa pela necropolítica, mas passa pelo esse sagrado. Outro símbolo, o bando. Dizem que ela é capaz de se transformar em búfalo. Dizem que ela entrega os chifres de animal nas mãos de suas filhas, para que elas batam os chifres contra os outros. Esse é o sinal de que estão em perigo. E quando ela vem em socorro. Então, no título a gente já tem, né, ou mulheres que viram búfalos, nessa referência a Yansan, porque o filho de Maria das Dores está em perigo. Ele está preso inocentemente. E ela vem com a força do búfalo de Yansan para tentar fazer com que esse menino saia dessa situação de cárcere. Pode passar, Alice. Então, mais símbolos desse sagrado em cena. Voz de mulher. Dizem que a gente vira carneiro depois que cruza a linha do mar, né? Falei para vocês lembrar lá do carneiro e do sacrifício ao cruzar a linha do mar. Tem o Itan é como se fosse uma parábola da Yorubá ou de outras religiões de matriz africana, está presente no Candomblé e em outras também. Tem um Itan que fala o seguinte, que Yansan queria muito ser mãe,
e não conseguia ser mãe, então ela sacrifica um carneiro e a partir daí ela consegue ter vários filhos. Ela tem 9 filhos e ela é conhecida como mãe dos 9. E o carneiro já vem também junto, porque atravessou e virou carneiro, ou seja, as pessoas que vieram em sacrifício e Yansan que teve muitos filhos. E essa família é um símbolo disso, né? As irmãs, e mais na frente vocês vão ver que elas vêm de uma linhagem ancestral de filhas de Yansan. Voz da mulher, porque ela não tem medo da morte. Ela é a mãe dos mortos. Nossos corpos são assentamentos. Foi assim que Yansan chegou aqui. Assentamento é uma espécie de altar, é um lugar que você oferece coisas aos orixás. E os corpos do bando traziam Oiá, ali, aquela menina escondida como assentamento. E também Yansan é conhecida como Mãe dos Mortos. E nós vamos ver também na sequência como isso se encaixa na peça. Pode passar, Liz. Oiá, o sagrado. A gente já falou do passado, agora a gente já falou do passado, presente e futuro, e agora presente e passado. Olga aparece na peça quando a sua mãe vai contar que Gabriel está preso. Ela é muito apegada ao primo, é uma criança, então eles tentam esconder de Olga o fato dele estar preso, até que chega um momento que elas não conseguem. Então, ela conta, Maria dos Prazeres e Maria das Dores estão conversando, e Maria dos Prazeres conta qual foi a reação de Olga. Ela ficou brava, chorou, depois acendeu uma vela e disse que ele vai sair de lá. Ela tem essa personalidade forte de Yansan, tá vendo que a personalidade do orixá também está ali com ela, e ela acredita que, opa, ele está preso, mas eu vou acender uma vela e aí eu vou ter a esperança de que ele vai sair de lá. Maria das Dores, pois é, essa é mesmo filha de Yansan. Maria dos Prazeres. Como você, eu, nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, tudo mulher brava. Aí, como eu digo, tem uma linhagem de filhas de Yansan, e isso faz com que a peça tenha essa estética. A personalidade de todas essas mulheres são personalidades tudo de mulher braba, como ela fala. Pode passar, Alice. Oiá, o sagrado, esperança. E aqui a gente já vai lá para o fim da peça. Vocês lembram que o anjo foi morto, houve uma quebra de poder, esse poder caiu, as regras elas foram extintas porque ele era quem colocava as regras, ele quem fazia com que as regras funcionassem, né, dentro daquele lugar de encarceramento. E aí, opa, ele não está mais aqui, não tem regra. Aí o que acontece? Há uma rebelião. No momento que o anjo é morto, acontece uma rebelião. E já aparece no final a voz da mulher, que é essa mulher que sai do bando, sai dessa coralidade, mesmo porque quando há essa rebelião, outras mulheres também vão para frente dos presídios, porque assim como Maria das Dores e Maria dos Prazeres têm um filho encarcerado, outras mulheres têm seus filhos, pais, companheiros encarcerados. E aí essa voz fala o seguinte: a cabeça do Gabriel sendo exibida como se fosse São João Batista. Gabriel foi decapitado. Porque o anjo não estava mais ali para cumprir a regra. E ele era o protegido do anjo. Então, muitas prospecções podem ser feitas, mas tem esse símbolo de São João Batista, que é um símbolo também do sagrado, e dentro da Umbanda tem esse sincretismo. E tem o fato também da peça ser muito recente, e esse símbolo da cabeça decapitada, na peça ele fala que a cabeça é colocada no saco, e você não vê a cabeça, só vê muito sangue. E o saco, ela leva de um lugar para o outro esse saco. Então, tem um símbolo midiático, né? De que aconteceu algo muito extremo. E a voz da mulher continua falando. Na cadeia, só tem animal selvagem. E aí a gente retoma lá o fato da necropolítica
nos animalizar as pessoas, os tirar sua dignidade, tirar sua humanidade e os transformar em animais. Mas quem cria esses bichos? Quem foi que criou essas pessoas transformadas em animais? A própria sociedade, a própria necropolítica? O que a gente faz com quem está lá por um erro do processo judiciário, que era o caso de Gabriel? E o que a gente faz com os inocentes, gente? Quem são essas mulheres que estão nos fóruns implorando por ajuda? E essa fala ela é um pouco longa, né? Eu parei aqui porque eu acho ela muito pesada também. Mas ela pergunta: quem são essas mulheres que estão presas também com esses homens? Porque elas não estão encarceradas de fato, mas elas acabam estando encarceradas aqui. Há muitas nuances na peça, né? E que nós poderíamos ficar aqui abordando elas por várias aulas, mas a necropolítica e o sagrado, como eu falei, eles se apresentam entrelaçados na peça, eles fazem parte da estética da peça, do tempo da peça, da personalidade desses personagens, de como eles se apresentam e como eles são vistos, tá? E aí agora a Karina ela vai continuar porque ela vai falar da força dessas mulheres. Obrigada, gente. Depois a gente volta com as perguntas. Pode passar, Alice. Como a Anela falou, agora a gente vai centralizar o discurso para representação feminina negra dentro da temática que a gente está discutindo. A Johnny, ela tem textos que reverberam uma história que é individual, mas que representa um eu coletivo, um eu mulher que vai ter inúmeros significados. Então, essas personagens, elas não são tomadas como personagens, elas são figuras fragmentadas de subjetividade. O texto da Johnny, ele é todo construído em 9 cenas que vão ter diálogos que às vezes não se conversam, que às vezes se destoam, como esse que a Emila falou sobre a resposta do Gabriel, que é sempre a mesma coisa. E tem diálogos que não se convergem. A gente tem figuras e não necessariamente personagens. Mas é interessante falar que essas mulheres, o lugar dessas mulheres, representatividade, eles ecoam uma voz. E tem esses significados por parte de cada nome. Então, a Maria das Dores, ela vai ser essa personagem que durante todo o percurso da obra, ela vai refletir as suas dores. Ela vai falar dessa geração de homens encarcerados da vida dela como uma maldição. E como isso acontece no momento da peça com o filho dela. Então, ela vai ser essa personagem que vai evocar sempre uma dor que é uma dor coletiva, que é uma dor dessas mulheres que estão o tempo todo carregando o sistema que encarcera em massa a população negra. Já a Maria dos Prazeres, ela vai ter um outro perfil. Ela vai se construir como personagem numa ideia de positividade, numa ideia de fé, com a certeza de que o filho que é delas, por conta desse processo de afetividade entre as personagens, é muito nítida a relação íntima que as duas personagens têm na construção da obra, porque em determinados momentos a Maria dos Prazeres fala assim: cadê o meu filho? E aí a gente se confunde em qual das duas é a mãe do Gabriel. Mas a Johnny deixa muito bem marcada na marcação das figuras, personagens, quem que é a mãe. Mas o decorrer da obra vai mostrando que a Maria dos Prazeres ela vai ter uma ligação com o erótico, ela vai ter uma ligação com os prazeres da vida, ela vai ser descrita comemorando em algum momento, vai ser descrita bebendo, ouvindo samba, então vai trazendo alguns mecanismos de resistência para essa personagem, diferente da Maria das Dores, que vai o tempo todo mostrar um lado muito dolorido da vida. Ela vai falar sobre o trabalho dela, sobre o trabalho de empregada doméstica, sobre essa prisão do filho como algo que a dilacera. E como os mecanismos do poder vão fazendo com que essas duas mulheres estejam o tempo todo encarceradas.
porque o filho que é tirado do leito, ele tem essa ausência. E aí, em uma das partes da obra, fala-se sobre um diálogo entre as duas e uma advogada. E ela vai explicar o que é o habeas corpus, que é esse processo de não ter mais um corpo, não ser mais um corpo pertencente a si mesmo. E aí elas vão ouvindo, quem escuta e quem dialoga com esse discurso é a Maria dos Prazeres, enquanto a Maria das Dores só escuta, só recebe. E aí eu tenho a figura também da mocinha. Ela é uma representação desse processo de geração de mulheres, tal como a geração de homens encarcerados. Eu tenho um conjunto de mulheres que vai ser encarcerada também pelas suas relações de afeto. A gente tem a Maria dos Prazeres, que tem esse vínculo com o cárcere por causa do filho, que é o Gabriel. A gente tem, aliás, a Maria das Dores. A gente tem a Maria dos Prazeres, que vai ter uma relação com o encarcerado, ela vai ter um marido encarcerado. Ela vai engravidar dentro da cadeia e ela vai passar por um processo extremamente violento de vivenciar, tal como a Maria das Dores, as visitas até o presídio e vivenciar como essas pessoas são postas e colocadas como bichos e assumem esse papel de bichos dentro daquele espaço que não é um espaço que trata seres humanos como seres humanos, porque ele é feito como um dispositivo do sistema para massacrar essas vidas que já são precarizadas. E aí a gente tem a figura da Olga. Como a Emela falou, ela não é uma personagem atuante no quesito de falas dentro da peça. Ela vai ter uma posição. Ela vai ser uma personagem que rege o sagrado dentro da cena. Então, ela tem essa figura de descobrir que o Gabriel foi preso e tomar uma iniciativa do sagrado, que é acender uma vela, e acreditar que ele vai sair de lá. Mas ela não tem voz dentro desse percurso da obra, mas ela está o tempo todo conduzindo. A obra da Johnny Carlos, ela tem essa complexidade de marcar movimentações. Então, eu tenho um conjunto de corpos que está o tempo todo em movimento durante a obra. A gente tem as falas, que são fragmentadas, de todas essas subjetividades. Mas a gente também tem marcações fixas do que os grupos, as vozes, o bando, estão fazendo enquanto demonstração de movimento e de resistência àquele processo de encarceramento. Pode passar, Alice. Falar um pouco também sobre como esse processo do encarceramento ele atinge diretamente a maternidade e as relações. Como eu falei para vocês, esse dispositivo que move as vidas, ele é um entendimento que vem de Foucault, que a Emela falou sobre necropolítica. A necropolítica vem do Lembe, que vai falar sobre como o Estado determina quem morre. Já a biopolítica vai falar sobre a gestão da vida. Então, essa relação direta da maternidade sobre a questão do corpo, o corpo que é tirado do leito materno, a vivência de estar o tempo todo indo até as prisões para ver o marido, ver o filho, ver um namorado. A relação da mocinha é quase uma relação afetiva de relacionamento entre ela e o Gabriel. E ela diz em uma parte do texto que ela não gostaria de ir até o presídio, justamente porque ela vai vivenciar momentos de extrema opressão para corpos femininos negros, que são majoritariamente quem ocupa esses espaços. Então, essa relação entre o ponto em que esse sistema atinge a maternidade, ela é muito representada na obra. Ela vai ser posta nessa relação da Maria das Dores com o Gabriel, na relação da Maria dos Prazeres com o marido e na relação da mocinha com o próprio Gabriel. Então, a gente tem uma geração de mulheres que é conjuntamente encarcerada por essas relações afetivas. E como essas relações afetivas, elas não conseguem se sustentar, porque o sistema não permite. Então, o sistema vai produzindo mecanismos que dilaceram essas famílias. E aqui tem uma foto que mostra a apresentação
nesse momento de revista. É um momento da cena em que a Maria das Dores ela vai levar um bolo para o Gabriel, e aí eles dilaceram tudo que ela trouxe, joga tudo fora e diz que ela não pode entrar. É uma cena muito forte, porque é uma cena que antecede essa morte. Pode passar. E agora eu trago algumas falas muito pontuais, específicas retiradas do texto, e aí eu quero avisar que tem certos gatilhos, porque é realmente uma peça muito tocante, muito forte. E aí eu chamo de políticas pretas, mesmo que tenha esse tom muito forte do que é vivenciado, mas é porque também representa esse discurso que complexifica a obra da Dione. Ela traz denúncias, ela traz vozes que são coletivas. Então, eu entendo essas vozes coletivas, essas denúncias, dentro da fala, especificamente de mulheres negras que estão vivenciando aquele espaço, como um mecanismo de resistência, um mecanismo de resistência como políticas pretas que se implementam dentro dessa obra. E aí eu vou ler para vocês esse fragmento, que é uma fala da Maria das Dores. Vocês falam disso e eu pensando aqui que nem posso contar para minha patroa que meu filho está preso. Capaz dela me mandar embora. Esse país mata a gente todo dia. Todo dia você morre de Brasil. Eu queria escrever um livro sobre as coisas que já vivi em casa de família. Geladeira com tranca, comida diferente para empregada, sem poder usar o banheiro social, prato de plástico para não usar o prato da casa, desodorante dado pela patroa porque a empregada fede. Um dia esqueci e comi no prato de louça. A patroa jogou o prato no lixo. Então, falas como essa, elas vão sendo postas dentro dessa figura do que é a personagem. A personagem é a Maria das Dores. Ela sente dores, ela reverbera como esse país tem tratado as populações negras e como o cárcere é esse mecanismo de dilaceramento dessas famílias. Pode passar. Agora, uma fala também muito delicada da Maria dos Prazeres, extremamente pesada, que vai narrar um acontecimento e mostra como esse percurso dela tem um ponto que a retira desse espaço que ela consegue sair, mesmo que parcialmente, por conta desse sagrado que a apoia. Maria dos Prazeres. Eu estaria lá. Ela está no momento de descanso e aí ela está falando de si mesma. Eu estaria lá, na fila da cadeia para visitar meu marido. Se eu não levasse as coisas que ele gosta, já era motivo para ele me bater. Resultado, voltava para casa de olho roxo. Engravidei da minha filha lá dentro. Tem um monte de homem aqui fora que nem quer saber de filho. Imagina homem de cadeia. Ele queria me comer. É para isso que aquele monte de mulher que fica na fila serve. Desgraçadas. Somos mulheres desgraçadas. Com 1 mês de parida, fui visitar o homem. Quando ele terminou, peguei minha filha nos braços e jurei nunca mais voltar ali. Tumulto no portão e não queriam liberar porque estava faltando uma mulher que veio ver o marido. Aquela mulher jogada no chão, cheia de hematomas, foi estuprada por uma cela inteira. O próprio marido preparou uma casinha de caboclo para ela. Eu olhei nos olhos dela e parecia que ela sorria para mim. Olhar abriu os meus olhos. Então, esse relato tem essa perspectiva de memória coletiva que é revivido. Então, as personagens em si, elas vão ter essa voz que é uma voz coletiva, que vai trazer o sagrado como esse mecanismo de libertação, mas que também não vai deixar de contar o que está acontecendo dentro desses presídios e como isso é real, e como isso afeta, e como isso consegue trazer para a escrita da Dione Carlos essa similaridade de denúncia mesmo. Pode passar, Alice. A mocinha, como eu disse para vocês, ela tem essa característica da personagem que representa essa geração mais recente dessas mulheres que tem esse processo do encarceramento e é como se ela estivesse sendo esse ponto no futuro que vai experimentar também esse percurso do cárcere.
E aí ela narra uma história que ela escuta dentro de uma visita que ela vai fazer para o Gabriel. Aí ela fala: outro dia eu ouvi da mulher da cadeia uma história. Daí já não era ela, era eu vivendo aquilo. Porque quando a gente ouve, a gente imagina, a gente vive. Um dia, perto do final da visita, um dos detentos me puxou de lado e disse que meu irmão tinha uma dívida. Tem que pagar ou ele morre. Eu não tenho dinheiro, moço. Vai ter que pagar. Ele olha para mim como um predador diante da caça. De repente, eu estou deitada de quatro com ele atrás de mim. De repente, eu estou de quatro com outro e outro atrás de mim. De repente, eu já sumi. Eu não existo mais. Eu olho para aquela mulher me contando aquilo, visivelmente drogada, depois de mais uma visita em que ela morreu um pouco mais. Eu também quero me drogar hoje e eu também quero me drogar hoje e dormir para sempre. É interessante uma fala que a professora Leda Maria Martins pontua a respeito dessa fala especificamente, que eu tomo como uma representação do que a Johnny tenta repassar na obra, com esses relatos que representam outras mulheres. Ela fala que a memória compartilhada, ela ativa e recicla a experiência do vivido, escrevendo as histórias individuais e coletivas das personagens, como um saber prefaciador dos processos de restituição, recomposição, automação, que ressignificam a mulher histórica e estética. Então, essa personagem ela tem essa força de reverberar essa denúncia que é geracional. E como a personagem revive o que está sendo dito, como a memória é esse ponto que traz a denúncia como essa voz fragmentada que tem dentro do texto. Pode passar, Alice. A peça ela termina com o manifesto do cárcere. E é interessante falar a respeito dessa representatividade feminina e depois pontuar esse manifesto como algo que vem dizer quem são essas mulheres, que vem dizer o que vivem essas mulheres. O manifesto tem esse poder de trazer essa voz e pontuar quem são essas pessoas. Então, eu vou ler para vocês. Mulheres que dormem em embarcações com outras mulheres, todas repletas de crianças em busca de um pai. Mulheres que não conseguem mais chorar, afogadas, estão dentro as próprias lágrimas que jorram infiltrando seus corpos. Mulheres que abrem as pernas em dias de visita íntima, sem lubrificação, com homens obcecados por penetração. Mulheres que não correm com os lobos, são por eles devoradas. Mulheres que dizem sim para permanecerem vivas. Mulheres que criam filhos e filhas sem terem elas mesmas atingido a maioridade. Mulheres que enfrentam diariamente 2 ônibus e 2 metrôs para limpar a casa das patroas, enquanto a sua, na favela, fica nas mãos de Deus. Então, esse momento do Manifesto Cárcere, ele vem para dizer quem são essas mulheres. Pode passar, Alice. E ao final desse manifesto, eu mantive o nome do manifesto, mas ao final desse manifesto eu tenho uma voz de mulher, que é muito significativo também. Eu tenho as personagens que têm essa centralidade, são personagens negras, e ao final da peça, para fechar o discurso do que a peça está pondo, eu tenho uma voz de mulher que diz: quem são essas mulheres que estão nos fóruns implorando por ajuda? Quem são essas mulheres invisíveis que ficam nas portas das cadeias? Quem são as mulheres que estão nas cadeias públicas? Onde estão os filhos e filhas das mulheres encarceradas? Quem cuida dos filhos e filhas das mulheres que cuidam dos filhos e filhas da elite brasileira? Ou dos profissionais liberais? Quem cuida de quem cuida? Criemos bendições para quebrar tantas maldições. Vamos assumir essa bronca juntas, porque ela é nossa. Porque no mesmo lugar onde ergueram os presídios havia plantações de cana-de-açúcar, onde outras pessoas viveram e morreram encarceradas. Porque nós estamos encarceradas em massa, e não só pelo Covid. É pelo Covid 1500 que mata há séculos a nossa geração. É interessante essa colocação da voz que finaliza perguntando. Eu tenho um manifesto que diz quem são essas mulheres, que diz quem é essa população. E aí eu tenho uma voz que vem ao final da peça para perguntar, para deixar para o público esse questionamento.
quem são essas mulheres, porque não estamos olhando para essas mulheres que são destinadas a cuidar por todo o histórico de encarceramento, todo o histórico de escravização que o nosso país possui. Então, a Johnny ela tem essa característica de trazer para as suas dramaturgias essa representação feminina forte que comunica, que quer dizer algo muito potente. Pode passar, Alice. E para finalizar essa fala sobre a própria obra, eu quero falar um pouco sobre esse perfil da Johnny Carlos, porque ela tem relações com diferentes grupos e coletivos que trabalham nessa vertente de produção teatral. E aí eu trago esses 2 coletivos, o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo baiano, e as Capulanas de Arte Negra, que é um grupo paulista. Então, a Johnny ela tem essa relação com esses grupos, que faz com que a produção dela seja uma produção coletiva, que ela tenha esse perfil de diálogo com pessoas que estão produzindo teatro, para que a produção dela consiga reverberar essas vozes que ela, enquanto mulher negra, consegue potencializar. Então, é mais a título de trazer referências para quem tem esse interesse de pesquisar produções que vão nesse caminho da produção da Johnny. É isso. Muito obrigada, meninas. Excelente aula. O texto realmente da Johnny muito forte. Vamos conversar um pouco, a gente abre o espaço, o chat, os microfones, o que for, para vocês contribuírem, falarem um pouco o que vocês acharam do texto, se quiserem comentar sobre algo que foi dito na aula. E enquanto vocês vão pensando aí, eu tenho uma pergunta, algumas perguntas, 2, tanto para as meninas, né, que estão ministrando o curso, quanto para vocês que estão participando aí relacionando a nossa aula. Deixa eu pegar aqui para ler. A primeira que eu vou fazer é relacionando a aula passada, que a gente viu o texto do Abdias, né, de Nascimento, e fala muito sobre espiritualidade também. A gente tem essa marca da espiritualidade, tanto no texto dele, quanto nesse texto que a gente viu hoje da Johnny Carlos, né? E ela aparece de um jeito muito forte. E eu quero saber, na opinião de vocês, por que vocês acham que a espiritualidade ela é tão importante para a história da resistência do povo negro? Podem responder os participantes, as meninas também. Quero ouvir vocês no chat ou no microfone. Começar aí falando. Realmente, tanto na peça do Abdias, como nas peças da Johnny, outras peças dela também, ela traz essa espiritualidade, essa ancestralidade. Existe uma busca, né, a um retorno desse afrocentramento, descrito lá pelo professor Assante. Essa busca pelo afrocentramento existe na Dione, especificamente, tem o fato dela ser uma pessoa que vem de uma ancestralidade do axé, pelo que eu tenho pesquisado dela ser uma mulher de Ançã, pelo que eu pesquisei dela também, mas tem essa busca por essa afrocentricidade, e acontece que os terreiros, eles são pequenas Áfricas. O modo de viver e de se relacionar dentro dessa espiritualidade que acontece ali nos terreiros, elas acontecem como essa pequena África. Você vê que a Maria das Dores e a Maria dos Prazeres são irmãs. Uma é mãe de Gabriel e outra é mãe de Olga. Mas as duas são mães dos dois, como a Karina falou. E é uma coisa que a gente vê muito também dentro dessa espiritualidade, com diversas mães ali, as mães Equedes, além da Mãe Santa, os pais Ogãs. Então, essa questão da família. Eu não sei se o Abdias, né, eu não pesquisei tanto se ele era um homem do axé, mas eu acredito que sim, porque ao longo da sua história, ele vem construindo isso, até nas artes plásticas. Então, tem muito do que é deles dentro, tem muito desse resgate, porque
o que era proibido, a prática da fé de matriz africana, se essa política já sabia que essa fé era muito forte para a união desse povo, então se proíbe essa prática. Então, reproduzir essa prática na arte, que é algo da vivência deles, é também fortalecer toda essa cultura, toda essa rede de cultura que acontecem ali, dentro daquele ambiente, seja familiar, seja essa rede de cultura de familiar, seja essa rede de cultura da fala, da oralidade, das palavras, da comida, do respeito. Então, é toda uma rede de cultura. Então, acredito que eles vejam a fé como essa busca dessa afrocentricidade, né? Uhum. Karina, tu pode responder pra gente? Sim, sim. Eu tenho uma percepção bem parecida com o que a Emila apontou, nessa questão de que a busca pela ancestralidade ela é esse norte para a população negra, porque a gente tem esse percurso que a Dione apresenta, de eu sou retirada do meu território, eu sou levado, traficado, sou explorado em um outro território. E aí o Abdias ele tem dentro da escrita dele essa coisa do pan-africanismo, desse pertencimento à África, mesmo fora de África. Então, a ancestralidade ela vai se interligar, ela vai ser esse norte que vai fazer com que os questionamentos, as vivências da população negra dentro de todo o sofrimento que a colonização proporciona, seja guiado por um sagrado que conduz uma denúncia, conduz um entendimento de que a população negra não começa com a colonização, de que as pessoas negras têm uma história, que nós temos uma história e que isso faz parte da gente, vinculado a esse sagrado que nos conduz. Então, acho que as duas obras elas conseguem, de forma muito eficiente, trazer esse sagrado como ponto de resistência, mas também trazer esse sagrado como um mecanismo de dar voz às violências que a população negra vai sofrendo. Entendi. Alguém mais quer responder essa pergunta, falar da importância da espiritualidade? Olha aqui Eu, no chat. Pode falar. Eu não sei quem foi o Natália. falou, mas pode falar. Natália. Natália Paixão aqui. É, a pergunta foi qual a importância, né? Algo da espiritualidade para o povo negro, né? Foi assim que ficou ruim a internet, né? Isso mesmo. Então, eu tô gostando muito da aula e eu já peço desculpa porque eu só chego atrasada. Mas é porque é a hora que eu consigo entrar. E eu acredito que ela representa muito o povo negro. É porque quando a gente lembra antigamente, a espiritualidade, ela foi uma forma de sobrevivência para o povo, né? Naquele tempo onde ele não podia expressar, né, a Umbanda, por exemplo, né? Ou então até mesmo outras religiões a quais elas participavam, né? Visto que foi proibido. Então, acredito que relembra muito isso, nessa herança de ancestralidade, da própria identidade, da cultura e da própria religião mesmo. O meu projeto agora do mestrado, ele vai ser dentro de um terreiro, né? E aí, quando você fez a pergunta, a gente já tinha comentado isso lá no terreiro, sobre essa história, né, que traz, sobre o que alguém aí falou, não sei qual foi das meninas, de que o terreiro lembra esse axé, lembra, né, o que de fato é essa espiritualidade. Então, estou gostando muito da aula. Toda vez que vocês falam alguma coisa, eu lembro muito quando eu estou conversando lá no terreiro, quando eu estou conversando com o Pai de Santo, quando eu converso com o meu orientador. E é isso. Obrigada, Natália. Emila. E aí a gente também tem uma outra questão que é do processo da peça. Se nós formos comparar o sagrado nessas duas peças, mostra uma saída para esses personagens. É uma saída, é a esperança para esses personagens. O Emanuel, lá de Sortilégio, ele não morre. Ele se torna negro
e vira, né, que tem um pessoal que não é daqui do norte, ou que aqui no norte a gente diz de encantado. Ele vira um sacrifício que pode ser uma entidade, ele vai para o Olorum, que é, né, mas ele vira um encantado. O Gabriel, ele se torna ele é dado em sacrifício. A Olga, quer dizer, ele não é dado em sacrifício, ele é posto em sacrifício. A Olga, ela fala, né? A lembrança da conversa da Olga é que eu vou acender uma vela e ele vai sair de lá. Esse sagrado que vem trazendo essa esperança nas duas peças. E Gabriel sai de lá, infelizmente não vivo, mas ele sai de lá. Esse sagrado nas duas peças, ele é um ponto que vai fazer com que haja uma mudança, com que esse caos que eles vivem, essa catástrofe, possa ter um passo de esperança para algo melhor, que pode ou não acontecer, né? Sim. A Josiele comentou aqui no chat o seguinte: acredito que também seja um modo de reforçar e resgatar essa cultura, de propagar a fé. A espiritualidade aparecendo nessas obras, vem reforçar o fato de que o povo negro não deve se envergonhar da própria identidade, mas manter a fé e a esperança. Eu tive essa mesma impressão do que vocês duas falaram, assim, dessa questão de esperança, né? E de acalento mesmo que traz nas duas peças, para tanto caos que os personagens se encontram. Alguém mais quer comentar sobre esse assunto, sobre a importância da espiritualidade na resistência, nesses textos em específico, na sua própria experiência? Alguém quer comentar sobre isso? Pode comentar, Lucas. Então, eu também acho, até às vezes eu converso com a Leide, né, que é a minha namorada, eu acho que também existe essa questão de firmar algo, sabe? Assim, porque durante muitos anos, mesmo trazendo o povo preto da África, né, que foi forçado, essa forçação, esse tráfico, trazendo o povo preto para o Brasil. Então, uma das coisas que o colonizador fez é matar a língua e matar a espiritualidade, que são duas formas de matar o ser humano, de quebrar a essência dele. Então, mata a sua espiritualidade e mata a sua língua, a língua falada. Então, eles trabalharam em cima disso e com certo êxito, né? Que de vez em quando eu uso uma expressão que com a Bíblia e uma espada na mão fica fácil dizer amém. Então, a igreja, ela nessa forçação de matar a espiritualidade do povo preto, eu acho que trazer assim, trazer a Umbanda, trazer o Candomblé, trazer os orixás para as peças, tanto do Abdias como na Dione, eu acho que eles reforçam isso. Eles tentam, tem a demonização, né, da religião, que os orixás são demônios, que Exu é demônio, que Ansã, e todas essas formas de entidades dentro da religião, nós, povo preto, que tem essa demonização. Então, eu acho que com essas peças, eles trazem isso, né? Eles mostram que não tem nada a ver, não tem a ver o que o cristianismo ensina com o candomblé e com a Umbanda ou com as religiões de matriz africana, que são coisas diferentes. Então, eu acho muito importante trazer isso, mesmo não sendo, né, dessas de religiões de matriz africana, e que também é o fruto da colonização, que fez com que a gente, mesmo sendo pessoa preta, nos afastasse disso, né, dando lugar ao catolicismo, dando lugar às igrejas evangélicas, e meio que esquecendo daquilo que é a raiz do povo preto. Né? E eles tiveram êxito durante muito tempo, o colonizador teve êxito até certo ponto, porque as religiões de matriz africana nunca foram extintas. Elas sempre existiram, mesmo que paralelo, mesmo que escondido, mesmo que os terreiros sendo perseguidos no Rio, sendo fechados nas outras cidades, mas as religiões de matriz africana, junto com seus deuses e seus orixás, sempre existiram, sempre estiveram ali. Então, mostrar isso numa peça de teatro, num texto de peça de teatro, encenar isso num palco hoje mais livremente do que na época de Abdias, para mim é uma grande vitória, entendeu? Uma grande vitória mesmo, e que deve ser reforçada. Eu acho que tem essa função também, de firmar e tornar evidente e tirar esses estigmas
colocados sobre as religiões de matriz africana. É um grande símbolo de resistência, né? Temos fila aqui, a Natália comentou no chat que a espiritualidade vai além da religião para o povo negro. A Karina está na fila e depois a Natália fala após a Karina, tá? Quero pontuar essa fala do Aldo, que eu acho muito interessante, porque as duas peças conseguem ter esse diálogo com a religião do branco, né? Na personagem do Emanuel, a gente tem um personagem extremamente em crise com a religião que é imposta a ele, e isso é muito significativo dentro da peça. E aí, já na obra da Johnny, a gente tem um personagem cristão que denuncia o Gabriel sem ter a certeza de que era ele, que só aponta. Então, a gente tem a figura dessas religiões opressoras que estão o tempo todo em embate com as religiões de matriz africana, em ambas as obras. Então, é muito interessante ouvir a fala do Aldo, porque desperta como que a obra trata esse embate entre esses dois discursos, que é a religião de matriz africana e a religião imposta pelo branco. Sim. Natália, pode falar. Eu vou só completar o que os colegas falaram, porque duas coisas que me chamaram a atenção que o Aldo falou foi sobre. Acho que ele falou sobre a religião da Umbanda, em terreiro, candomblé, né? Não tem o que as pessoas falam que é sobre demônio, que coisa ruim, que é espírito ruim, que é maldade, né? E ainda falando sobre o meu projeto, que inclusive o tema dele é Entre o Sagrado e a Libras, aí eu já estava estudando, né, buscando alguns sinais, e tem um intérprete de Libras, que ele é da Umbanda, que ele fala bem assim, engraçado, que eu participo da Umbanda, não sei quantos anos, nunca vi um demônio, muito pelo contrário. E aí eu já interpretei em igrejas, né, evangélicas, por exemplo, ele fala, isso é uma fala dele, e lá a gente encontra pessoas que dizem, né, incorporar e dizem ser demônios. Então, é meio irônico, né? Essa parte onde eles julgam, criticam, né, os terreiros que lá tem o demônio e, na verdade, nunca se vê, né, de fato, um demônio ou uma coisa ruim ali no meio de uma gira, por exemplo. E agora, quanto ao que a colega falou também, que eu achei interessante, é sobre o que as peças elas falam, né, sobre essa religião opressora. E aí me lembra também que as pessoas, né, da Umbanda, por exemplo, né, que é o que eu mais tenho acesso agora, começaram a praticar o catolicismo por semelhança. Eles não estavam adorando Nossa Senhora, por exemplo. Eles estavam, né, comparando ali semelhança com outras, digamos assim, deuses, né, que eles acreditavam não necessariamente estarem ali adorando Nossa Senhora, ou cultivando, ou cultuando o que o catolicismo estava pregando. Só que eles não tinham outra saída. E aí é que entra, né, aquela frase, né, que eu falei anteriormente, que foi a própria sobrevivência. Karina, e tinha levantado a mão? É só para falar que tem um comentário da Carla Giuliani que não foi lido, aí é interessante ler. Ah, tá bom, desculpa, eu não tinha visto. Vou ler. A questão da espiritualidade, além de ser cultural, também é um movimento de resistência, identidade e força. Porque desde antigamente o povo negro foi induzido a seguir outras, sendo assim apagada ou até considerada coisa maligna. Mas que até hoje é símbolo de resistência pela luta contra o racismo e a valorização da identidade negra e memória de seus ancestrais e pelo respeito pelas religiões de matriz africana. Muito obrigada, Carla, pelo Eu queria só um comentário a respeito da fala da Natália, né, nessa questão do demônio que há dentro das religiões de matriz africana, que é imposto pelas religiões que são essas religiões opressoras, que se impõem massivamente, e como isso é simbólico, né? O percurso que o colonizador faz de demonizar e de trazer para toda uma população características que são postas como negativas, justamente para anular a vivência, a ancestralidade e toda uma construção de um povo.
Então, é interessante esse olhar de como o colonizador me vê e ele me denomina, e ser essa resistência de dizer eu sei o caminho que eu sigo e eu sei quais são as minhas raízes, que eu acho que é um pouco do que cada uma das peças tenta pôr e trazer dentro dos seus questionamentos. Verdade. Gente, será que ainda dá tempo da gente puxar mais um assunto aqui, ainda sobre o texto? Eu acho que dá, né? A gente tem 10 minutos. E saindo um pouco do tema da religiosidade ou da espiritualidade, né? Falar um pouco sobre essa questão. A gente viu no texto do Abdias, né? Que representa muito a questão da masculinidade negra e como essa opressão cai sobre os homens negros. E no texto da Dione Carlos, a gente vê isso também sobre o homem negro, né? Mas tem um enfoque também na feminilidade negra, como o racismo e como essas questões caem sobre a mulher e como isso é diferente. Eu queria perguntar para vocês como vocês veem essas diferenças e essas semelhanças nessa luta que ela é diferenciada por gênero, né? A quem responder. Vou começar com as meninas. Tá. Pode ser, Emila. O nosso ancestral Abdias, né, Nascimento, ele escreveu a peça, né, num tempo diferente. A gente também tem que considerar isso. Ele escreveu a peça em 1951. Tem chão aí. E ele mesmo percebeu que, ao escrever a peça, ele cometeu equívocos e ele foi machista em alguns pontos. E quando ele reescreve a peça novamente, já na década de 70, ele dá um pouco mais de visibilidade para as filhas de santo e ele também muda um pouco o percurso da Ifigênia. Eu ia falar Margarida, mas aí ele muda um pouco esse percurso da Ifigênia, dessa mulher preta, já reconhecendo que ela tinha uma importância muito grande, mas que ela não teve tanto destaque ali na primeira peça. Ou teve muitas falas machistas. Eu sei que, como eu disse, tem a questão da época. E tem uma outra situação. Abdias, Dione, como pessoas negras, assim como muitos de nós que aqui estamos, sejam pessoas pretas ou pessoas pardas, tem o seguinte: no nosso país a raça vem primeiro, né? Você chega num lugar, você vem a raça e traz junto consigo o seu gênero. Você não consegue esconder se você é uma pessoa preta. Você chega, você é uma pessoa preta. Então, tem todo esse atravessamento. E aí, o Abdias abriu o caminho para esse teatro, para a raça, para pessoas, não só o Abdias, claro, eu falo o Abdias, mas com ele tem uma legião de pessoas ali no Teatro Experimental do Negro, tá? Ele abre esse caminho para pessoas racializadas, pessoas negras, terem um destaque na arte, e a Dione Carlos também é fruto disso. Ela também é fruto disso, só que ela é uma mulher do seu tempo. E como mulher do seu tempo, ela traz as dores que nos são apresentadas hoje. Hoje mesmo, estava lendo algumas coisas sobre a Dione Carlos, porque essa peça é o meu objeto no mestrado, e a dramaturgia que o Abdias fazia era uma dramaturgia marginal, eles também combatiam ali a ditadura, a burguesia da época, e a Dione Carlos, ela é vista agora com essa dramaturgia, e ela tem se denominado assim, porque ela tem repostado coisas assim, quando tem o nome dela, neomarginal, porque agora não estamos mais só preocupados com a ditadura e com a burguesia, mas estamos preocupados com a questão de raça, com a questão de gênero, e quando eu falo questão de gênero, não é só masculino e feminino, mas todos os gêneros que a gente conhece hoje. Ela se coloca como essa dramaturga do fronte. Então, eles são iguais, porque eles tinham esse desejo da mudança, eles tinham esse desejo de mostrar para o mundo a sua cultura, a sua raça, só que em tempos diferentes. Hoje a Dione tem mais liberdade de ter
uma peça onde as mulheres estão em cena com destaque. Talvez essa peça, em 1951, as mulheres não poderiam ter esse destaque que hoje a Dione coloca. E ela é uma mulher do seu tempo e à frente do seu tempo. Então, ela traz isso consigo, essas dores. Obrigada, Emila. Karina? Só complementando a fala da Emila, que eu acho que foi muito completa, pensar nessa interseccionalidade, né, que a Carla Cotirene traz para a gente, para falar desse lugar das masculinidades e das feminilidades. Eu penso que a obra da Johnny, ela faz esse recorte de como o espaço do encarceramento, ele transforma homens pretos, que são as pessoas que ocupam esse espaço, em animais, em bichos, né? Então, a gente toca nesse ponto para mostrar que a mulher negra vai sofrer dentro desse processo por conta desse sistema. Então, a gente tem camadas desse processo de sofrimento, desses lugares que são ocupados. As masculinidades, elas se fecham em alguns mundos que são determinados pelo que é a masculinidade, e o homem negro acaba sendo empurrado para esse contexto de se apropriar de uma masculinidade que é branca, que é patriarcal, que é colonizada. E a mulher negra consegue se camuflar de algumas formas, mas está sempre como a face que está à frente de todos os problemas desse percurso de exploração. Então, a gente tem um contexto interseccional que as obras apresentam, que a figura das próprias personagens representa. Eu acho muito interessante ter essa percepção de que são lugares diferentes. O lugar da maternidade é um lugar que chama muita atenção para esse entendimento de que a mulher ela tem essa responsabilidade com a cria. E aí a gente tem um outro movimento de que homens pretos não estão sendo pais. E justamente por conta dessa masculinidade que é imposta, que é branca. E aí, como que a gente vê esse processo? Pelo menos na obra, tem essa crítica direta. Mulheres que estão em busca de paz para suas crianças. Então, a gente tem essa problemática que é complexa dentro da movimentação do povo preto. E ainda, né, falando da obra da Johnny Carlos, não necessariamente do texto Cárcere ou Porque Mulheres Viram Búfalos, mas outras obras, né, outras dramaturgias desse conjunto de obras dela também trazem mulheres em destaque. E a gente falava ainda agora da espiritualidade, e ela vem honrando essa espiritualidade através desse matriarcal. Por exemplo, ela está com uma peça agora em cartaz, quer dizer, vai estrear agora, recente, que é o Yalodês. Yalodês são mulheres que exercem lideranças nas suas comunidades. São essas mulheres de liderança ali naquele espaço da sua comunidade. Então, ela tem esse olhar realmente para as mulheres. E é isso mesmo que a Karina falou. Tem essa coisa do patriarcado branco ainda está pesando na vida tanto de homens como de mulheres, mas também de homens negros, porque a gente vive nesse sistema e os homens negros acabam reproduzindo, mesmo que sem querer ou por imposição desse sistema. Mas aí nós já temos muitas pessoas falando sobre essa parentalidade negra, e para quem é pai que estiver aqui vendo, pode procurar depois, que a gente já também está acabando, né, Alice? Alice? Eu acho que a Alice não está ouvindo. Tá ouvindo? Seu microfone está desligado.
caiu. Eu tentei avisar aí no chat, não sei se vocês viram. Estava preocupada aqui, mas eu mandei o link da frequência. E, infelizmente, eu não ouvi a fala de vocês. Se alguém mais quiser complementar, comentar, eu acho que tem um comentário aqui no chat. Até perdi os comentários do chat, porque caiu realmente a internet. Mas tem um aqui da Alexandra de Jesus falando parabéns pelo curso, foi grandioso, e a referência de estudo hoje foi impactante. Parabéns, equipe Gelic, pela organização e desenvolvimento do curso. Muito obrigada, Alexandra. Espero que você tenha gostado de participar. Gente, eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer a todos pela participação, as meninas por toparem o desafio de estarem aqui, a vocês que se inscreveram e participaram. Não esqueçam de preencher o nome de vocês na lista de frequência, tá? Para receber o certificado. Vou tentar mandar novamente aqui, caso não tenha ainda. Alice, estão pedindo para enviar a lista de frequência de novo. Estou tentando. Já se abre aí, por favor. Eu vou aproveitar que a Alice está enviando a lista de frequência e já vou agradecer aqui também a presença de todos. Obrigada por terem ficado, por terem vindo na aula passada e terem ficado hoje. Fiquei muito feliz de que atingimos muitas pessoas. Fico feliz com os nossos aqui de casa, né, da UFOPA. E fico feliz também com as pessoas que vieram de fora. Muito obrigada pela compreensão, pelo carinho de vocês. Espero que vocês estejam conosco em outros momentos também. Sim. Alguém consegue tirar uma foto da sala? Vocês conseguem aí? Posso tirar? Ah, por favor, porque o meu computador está travado. Podem sorrir, ligar a câmera se quiserem. Pronto. Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Outra amiga, porque o Aldo abriu depois que você tirou. Aldo, abra a sua câmera, querido. Eu fechei de... Podem abrir, quem quiser. Eu espero um pouquinho. Vão abrir? Tá. Vou tirar. Pode sorrir. Pronto. Obrigada, pessoal. Nos vemos numa próxima. Tá tudo atrasado. Agora que a gente já abriu a nossa Bora aqui, tirar outra, então. teve um colega que abriu. Só mais Eu vou uma. parar a gravação aqui, calma aí. Só mais uma. Vai abrir a câmera, Aldo? Mais alguém vai abrir? Vamos lá.